Olá, povo de Deus, eu estou com a Bíblia Sagrada aqui. Ela está aberta em Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos tentar aqui, em rápidas palavras, falar com você o que realmente significa Ezequiel, capítulo 37. E o que tem por detrás desta mensagem tão enigmática, mas também tão profunda e reveladora. Nesta mensagem, tem mensagem para 3 períodos da história da humanidade. E quais são esses? Fica com neste vídeo que nós vamos falar quais são esses 3 períodos e quais 3 profecias que estão embutidas nesta mensagem em Ezequiel 37. Deus em Cristo abençoe sua vida. Você está no canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você. Louva a Deus pelos 281 inscritos neste canal e peço, por favor, que compartilhem este canal, comenta, curta, ative o sininho das notificações, coloquem todas para que você não perca nenhum dos vídeos. E aqui já deixo de antemão que nós vamos dar prosseguimento também à série Tanto Tempo na Igreja e Eu Não Sabia Disso. Confesso que estamos demorando um pouco, para engajar os vídeos, mas é porque estamos em processo de mudanças, Houve uns probleminhas também no computador, pelo qual eu uso para fazer as minhas pesquisas, e também aqui no cenário, que nós estamos tentando outras formas para poder atrair a sua atenção e a sua presença aqui neste canal. De qualquer forma, nós estaremos retornando posteriormente à nossa série Tanto Tempo na Igreja Eu Não Sabia Disso. Mas hoje, por via de regra, nós vamos colocar este texto, este vídeo que está sendo gravado para que você possa entender quais são as 3 fases da profecia, conhecida como profecia de tripla referência, que está embutida em Ezequiel, capítulo 37. Antes disso, nós vamos louvar ao Senhor para que a presença de Deus esteja em nosso meio, E você também sinta aí. Além de eu estar com a Bíblia aberta, eu estou aqui também com o meu violão, aberto aí. Nós vamos louvar ao Senhor para a glória de Deus. Violão afinado e Bíblia aberta, Vamos louvar ao Senhor porque Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem devemos a vitória. Nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda
e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém? Glórias a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Nós estamos então diante de um texto, né, de Ezequiel, capítulo de número 37. Para nós sermos rápidos e sucintos, nós não vamos entrar no contexto de quem foi Ezequiel, porque isso, graças a Deus, nós estamos bastante bem servidos diante de muitas versões de Bíblias que existem e diante de grandes expoentes da palavra de Deus, que de tempo em tempo tem ido à sua igreja, em algum evento, seu pastor, né? Ou qualquer outro estudioso da palavra de Deus que tem dado uma palestra, uma conferência, eles sempre iniciam falando sobre uma introdução. Então nós vamos direto ao assunto de Ezequiel, capítulo de número 37. O livro de Ezequiel, capítulo de número 37, está falando do texto, um dos textos mais conhecidos do povo de Deus, que é o texto do Vale dos Ossos Secos, né? E, obviamente, você vai observar que o texto fala sobre o povo de Israel, do modo geral, mas principalmente do povo de Judá. E nós vamos identificar que o povo de Judá já havia visto a sua irmã, como o próprio livro de Ezequiel, no capítulo 23, vai chamar. Israel é irmã de Judá. Então Judá está observando a sua irmã Israel sendo levada cativa para a Mesopotâmia da Assíria em 722 a.C. Levada cativo para a Mesopotâmia, obviamente a Assíria está subjugando toda a circunvizinhança. Isso vai também desaguar em Judá. E Judá será, apesar de não ter a investida concreta da Assíria, ela vai começar a pagar tributos à Assíria, ou seja, tornando-se um vassalo da Assíria. Nós vamos identificar que, tornando-se vassalo, eles vão precisar pagar tributo à Assíria. Isso de pagar tributo a um outro império enfraquece o império que paga o tributo, obviamente, porque não há capital de giro, não há um sistema de autossustentabilidade, ou seja, tudo aquilo que está sendo produzido na agricultura e na agropecuária de Judá está sendo levado para a Síria, ou seja, a maioria de todos os seus produtos, matérias-primas, estão virando impostos para outros lugares. Isso vai enfraquecer Judá, mas isso também está embutido na profecia do próprio Deus desde Isaías. Isaías vai profetizar que iria levar Israel e posteriormente levaria também Judá cativo para a Babilônia. Jeremias profetiza no seu capítulo 25 que Judá iria ser levada cativa para a Babilônia. Nós temos outros textos que vão falar sobre a ideia da economia de Judá. Textos como, por exemplo, Miqueias, né, o profeta Miqueias, profeta Oséias, né, eles vão falar sobre a economia de Judá que estava sendo deturpada, enfraquecida. A política, né, dentro deste local estava sendo enfraquecida. Uma vez enfraquecida, principalmente por causa da idolatria de 2 Reis, capítulo de número 17, versículo 9 ao 12, e por causa de todos os pecados que tanto Judá quanto Israel cometeram,
contra o próprio Deus, principalmente o pecado do adultério espiritual, que é a idolatria, e você vai ter uma representatividade até no Novo Testamento de um dos pecados hediondos de matarem inocentes até mesmo. Estes pecados vão trazer Israel, vão levar Israel num caminho sem volta para o cativeiro. E este cativeiro é justamente o cativeiro da Síria em 722 com relação a Israel e também em 605 é o cativeiro levado por Babilônia, por Nabucodonosor, levou Judá. E Nabucodonosor nós conhecemos que levou Judá em 3 levas distintas. Em 605 a.C., levando aí por volta de seus 10.000 exilados, entre eles os nobres de Judá. No ano 597 serão levados 50.000 exilados, inclusive o próprio Ezequiel vai nessa segunda leva, e no ano 586 será levado então cativo pela terceira vez o restante do povo que ainda estava em Jerusalém, obviamente tentando de alguma forma que não chegasse no ápice, no apogeu deste subjugamento de Babilônia, mas só que não há mais o que fazer. Babilônia então entra, sucumbe, destrói inclusive o maior ícone de representatividade religiosa do povo de Judá, que era o Templo de Salomão. Baseado nestes pontos, nós temos então o livro de Ezequiel e toda a sua conjuntura, entendendo que Ezequiel está beirando o rio Quebar e recebe as revelações ali na Babilônia mesmo. E ele está dentro do cativeiro. E observa bem, só que Ezequiel, capítulo 37, e nós temos que levar em consideração pelo menos uma subdivisão que existe no livro de Ezequiel, e que no meu ponto de vista olhamos para o livro de Ezequiel e observamos que Ezequiel, a partir do seu capítulo 30 aproximadamente até o capítulo 48, vai falar sobre uma restauração, mas principalmente dos capítulos 40 ao 48, Ezequiel está falando sobre um lugar diferente, né? Ele já está olhando para a cidade restaurada, para aquilo que já está restaurado, tudo novo. Ele está olhando para um sentido diferenciado e já com a restauração acontecendo. Então, Ezequiel 37 vai falar sobre 3 períodos e 3 temporalidades. Isso é chamado em teologia de profecia de tripla referência. Existem profecias que são apenas para aquele período, existem profecias que são para aquele período e um período logo posterior àquele, e existem profecias ainda que são para o período vigente, para o período posterior e para um período longínquo. Isso acontece muito, principalmente nas profecias que têm cunho escatológico. Por isso que quem trabalha a escatologia precisa identificar também, obviamente, os textos que dizem respeito às profecias. Então, identificando isso, nós temos Ezequiel do capítulo 37, versículo 1 ao 28, 3 ocasiões diferentes de restauração de Israel. A primeira ocasião diferente que Ezequiel está dizendo que está profundamente ocultado na revelação do próprio Deus para Ezequiel, que diz respeito a nervo, pele e ossos. Nervo, pele e ossos. Isso está identificando os 3 períodos da profecia. Primeiro, a restauração do povo na volta do cativeiro babilônico, também sobre 3 levas. Lembra que eu acabei de dizer que Nabucodonosor levou o povo cativo para a Babilônia em 3 levas? 605, 597, 586. Assim também
a partir de Ciro o Grande da Pérsia, que fez regressar o povo para Jerusalém no ano 536, o povo volta também em 3 levas. A primeira, 536 a.C., a segunda, 457, quase 70 anos depois, e a terceira, 444 a.C. Nós vamos observar que em 457 aparece a figura de Esdras, e 444 aparece a figura de Neemias. Então nós temos também a volta do cativeiro babilônico. O que está embutido em Ezequiel 37? Primeiro, a volta do cativeiro babilônico. Isso é a primeira fase da restauração de Israel. Voltou do cativeiro. A segunda fase da restauração de Israel, de Judá propriamente dito, mas de Israel como um todo, é a segunda fase e está paralelamente ligada ao nosso período, o período moderno, né? Reconhecimento de Israel como uma nação, que aconteceu no ano de 1948. Vou colocar nervos sobre vocês. Restauração de Israel do cativeiro babilônico. Vou colocar pele em vocês. Eu vou colocar pele em vocês. Restauração de Israel como nação em 1948, logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, que durou do 1939 a 1945, né, com a bomba de Hiroshima, Nagasaki dos Estados Unidos ao Japão, e também com a derrocada e a União Soviética destronando Hitler, e nós vamos identificar este ponto como se fosse uma espécie de um cala-boca, né, para o povo de Israel, tornando a nação de Israel como uma nação que agora era um Estado, com E maiúsculo, com moeda própria, com presidente, né, com primeiro-ministro, com tudo. E essa é a segunda fase que está representada em Ezequiel 37. Israel voltou a ser uma nação, reconhecida pela Organização das Nações Unidas. E a terceira está embutida em Ezequiel 37, é a restabelecimento terreno e geográfico de dominação territorial. É o estabelecimento terreno e geográfico de dominação territorial de Israel no fim do Armagedon. Isso está implicando a escatologia. Nós não vamos entrar em escatologia, é só para que você identifique que Ezequiel 37, primeiro, está falando sobre a restauração de Israel para a volta do cativeiro babilônico. Segundo, a restauração de Israel como Estado de direito. Terceiro, a restauração de Israel de maneira plena, tanto no terreno, quanto na geografia e quanto no estabelecimento do reino de Deus na terra, que vai ser depois da Armagedon, estabelecendo então o reino de Deus, o milênio, para Israel. Deus em Cristo abençoe a sua vida. Você está no canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.